Imagine perder tudo. Agora imagine perder tudo de novo. E ainda assim levantar mais forte, com mais fé e mais gratidão do que antes. Essa é a história de um homem que aprendeu a transformar sucata em riqueza. Mas o que ele mais reciclou na vida foi a própria dor. O nome dele é Geraldo Rufino. Um nome que você talvez ainda não conheça, mas que, ao final dessa história, você nunca mais vai esquecer. Nascido em Campos Altos, interior de Minas Gerais, Geraldo teve uma infância marcada por desafios que fariam muitos desistirem. Aos 7 anos de idade, perdeu a mãe. E com ela, perdeu também o chão. Criado na favela do Sapé, em São Paulo, passou a viver com os irmãos e desde cedo entendeu que a vida não ia ser fácil. Mas, se a pobreza era um obstáculo, ele preferiu tratá-la como um professor. Com 8 anos, começou a catar latinhas. Depois, foi ensacador de carvão, vendedor de limão, office boy. A cada dia, aprendia que nada na vida viria de graça, mas que tudo podia ser conquistado com trabalho e fé. Mesmo sem estudo formal, Geraldo tinha algo que nenhum diploma oferece: visão. Um dia, ainda menino, percebeu que podia transformar um momento comum em oportunidade. Pegou uma televisão velha, montou cadeiras na laje e criou um cinema na comunidade. Exibia a sessão da tarde para os vizinhos e cobrava a entrada com o que hoje chamaríamos de microempreendedorismo criativo. Ali nascia o embrião do que mais tarde seria um império. Mais tarde, ainda jovem, montou sua primeira frota de caminhões. Foi nesse período que entendeu que empreender não era uma linha reta. Era uma estrada cheia de curvas, buracos e quebras. E quebrou. Quebrou de novo, mas nunca deixou de se levantar. A cada tombo voltava com mais força, porque, como ele mesmo diz, o importante não é o que tiram de você, mas o que você faz com o que sobrou. Foi com essa filosofia que surgiu a JR Diesel, empresa especializada em reciclagem e desmontagem de veículos pesados. A ideia era simples: comprar caminhões batidos, desmontá-los e vender as peças reaproveitáveis. O que parecia lixo virou ouro. A empresa cresceu, se consolidou e se tornou a maior do setor na América Latina. E com esse crescimento vieram os convites para palestras, entrevistas e até livros. O Catador de Sonhos e o Poder da Positividade são reflexos de uma vida que se nega a abaixar a cabeça. Mas nenhuma conquista material se compara ao que ele viveu certa vez, num episódio que ele mesmo chama de um dos mais marcantes da sua vida. Em um dia comum, na JR Diesel, enquanto acompanhava o movimento da empresa, viu um homem sentado do lado de fora do portão. O sol estava forte e o homem parecia esperar algo. Perguntou aos funcionários quem era e ouviu que aquele era o vizinho, um andarilho que morava debaixo do viaduto próximo e que de vez em quando pedia um pouco de água. Os funcionários sempre o atendiam com gentileza. Naquele momento, algo dentro de Geraldo se incomodou. Talvez por estar no auge do sucesso, talvez por vaidade, sentiu uma ponta de arrogância. Questionou por que os funcionários paravam o serviço para servir água a alguém que poderia simplesmente entrar e pegar. E foi ele mesmo tirar satisfação com o homem. Vestido com sua melhor armadura de arrogância, como ele mesmo diz, aproximou-se e foi direto. O senhor está esperando que alguém traga água para o senhor? Pode entrar e pegar. A torneira está logo ali. O homem, com uma educação surpreendente, respondeu: Eu sei, senhor, mas eu não me sinto confortável em entrar. Estou vestido assim, meio sujo, e não quero desrespeitar o espaço de vocês. Geraldo ficou sem graça. Aquele gesto de humildade desmontou toda a sua prepotência. Naquele instante, algo mudou. Voltou, buscou a água, entregou pessoalmente e pediu desculpas. E mais, assumiu para si o compromisso de, sempre que o andarilho aparecesse, ele próprio o atenderia. E assim foi. Dia sim, dia não, o homem aparecia. E os dois conversavam. Uma amizade improvável nascia.
Certo dia, o andarilho apareceu diferente. Estava bem vestido, com uma malinha na mão. Disse que havia voltado para pagar o café que Geraldo um dia lhe ofereceu e para finalmente aceitar aquele abraço que antes recusara por vergonha. Era sua despedida. Disse que voltaria para casa para reencontrar a mãe. Mas antes, deixou algo com Geraldo. Um telegrama. Era uma convocação. Ele precisava voltar ao trabalho. Era engenheiro, formado no exterior, falava 4 idiomas. E mais que isso, era CEO de uma multinacional de mineração. Geraldo ficou surpreso. Aquele homem que ele viu como andarilho era, na verdade, um executivo de altíssimo nível, que havia tirado um período sabático após uma desilusão amorosa. Escolheu viver como morador de rua para se reencontrar. E foi naquela calçada, no gesto simples de receber um copo de água, que ele encontrou sentido novamente. E mais, ali ele também reconheceu em Geraldo um mestre, um mentor, mesmo que este não soubesse disso. Anos se passaram. A JR Diesel crescia, mas como todo empreendedor sabe, nenhum negócio é feito só de vitórias. Veio uma nova crise. Geraldo quebrou de novo, perdeu tudo. Voltou ao começo, sem dinheiro, sem funcionários, mas com fé e disposição. Chegava cedo, era o primeiro a abrir o portão. Num desses dias, um caminhoneiro chegou buscando uma peça. Não encontrou, mas ficou impressionado com o atendimento. Era cedo demais e, mesmo assim, Geraldo o atendeu com respeito e atenção. Dias depois, o mesmo caminhoneiro voltou. Disse que era de Minas, conhecia uma mineradora que estava vendendo caminhões usados. Talvez Geraldo se interessasse. Ele se interessou. Foi até lá, viu a frota, fez uma proposta. Não tinha dinheiro para comprar todos, mas deixou a oferta. Meses depois, recebeu uma resposta. A proposta havia sido aceita, mas havia algo estranho. Os caminhões estavam todos liberados. E mais, ele poderia pagar aos poucos, como combinado. Ao perguntar o motivo de tanta confiança, recebeu uma resposta que o fez chorar. Nosso diretor autorizou. Ele pediu apenas que a gente dissesse que o senhor é o camarada dele, que o senhor é imortal, inesquecível, e que um dia levou água para ele. Era o mesmo andarilho. Agora, novamente CEO, dono da mineradora que salvou a JR Diesel naquele momento de desespero. Geraldo entendeu, mais uma vez, que na vida o retorno vem. Nem sempre da forma que imaginamos, mas sempre vem. Porque quando você planta gentileza, acolhimento, empatia, um dia mesmo que disfarçado de milagre, esse gesto volta, e volta multiplicado. Esse episódio é uma das maiores provas de que Deus está nas pessoas e que ajudar o outro não é caridade, é humanidade, é espiritualidade em movimento. Geraldo acredita que todos nós carregamos Deus dentro de nós. E é por isso que ele chama todos de meu camarada. Não importa se é milionário ou morador de rua. Não importa o título, o sobrenome, o status. O que importa é o coração. Ao longo de sua trajetória, Geraldo Rufino fez mais do que enriquecer. Ele inspirou. Mostrou que é possível crescer sem perder a essência, que é possível vencer sem pisar em ninguém, que é possível transformar dificuldades em degraus. Suas palestras lotam, seus livros vendem, mas o que ele mais entrega é a verdade, a simplicidade, o poder da gratidão. Ele diz: gratidão é o combustível da alma. E talvez seja mesmo. Com gratidão que ele se levantou da pobreza, com gratidão que ele superou as perdas e com gratidão que ele devolve ao mundo tudo o que aprendeu. Se você chegou até aqui, talvez seja porque essa história te tocou de alguma forma. E se tocou, leve isso com você. Não subestime ninguém. Valorize suas raízes. Olhe para as pessoas com compaixão. E, acima de tudo, nunca pare de acreditar. Porque o verdadeiro sucesso, como diz Geraldo, não é o que você conquista.
é quem você se torna enquanto conquista. Se você acredita nisso, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Porque todos nós, em algum momento, somos o andarilho, mas todos nós também podemos ser o abraço. E às vezes, o abraço salva.